Presta atenção aqui comigo, que eu quero te mostrar que o ouro em 2024 subiu 27%. 27% em dólar. Mas pensa aí comigo, o dólar subiu também 27% em relação ao real. Logo, quem investiu em ouro da forma dolarizada teve uma valorização em real, quando a gente faz a transformação do câmbio, de mais de 61%. Talvez você pode estar pensando aí, né? Ué, Gabriel, não foi 27% do ouro, mais 27% do dólar, não era para dar 54%? Não, não é assim que faz conta na matemática financeira. Acredite em mim, quem investiu no ouro dolarizado, mandou o dinheiro para uma corretora fora, dolarizou o dinheiro, investiu em ouro, teve um ganho em reais de mais de 61%. E aí, pergunta que fica, que a gente tem que investigar aqui nesse vídeo é: por que o ouro está subindo tanto nos últimos anos? E por que subiu tanto em 2024? 2025, será que vai continuar subindo tanto assim também? Olha só, vou resumir aqui o que a gente vai ver aqui nesse conteúdo, vamos investigar profundamente, vai ser um guia completaço para você. Olha só, primeiro a gente vai ver por que o ouro subiu tanto em 2024. Depois aqui na nossa agenda. 2. Qual a função do ouro na carteira, na sua carteira de investidor? Para que serve ter um pouco de ouro na sua carteira? 3. Como investir em ouro? Aí você vai entender por que está valorizando, o que está acontecendo, qual é a dinâmica de mercado. Eu vou entender qual é a função do ouro na minha carteira. Depois, como eu posso investir em ouro. E eu vou te falar a melhor forma, a que eu mais gosto de investir em ouro. E 4. Ainda vale a pena comprar ouro? Será que para 2025? Será que para os próximos anos vai valer a pena ainda comprar ouro? Tudo isso aqui a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou te entregar nesse vídeo muito conteúdo bacana. E a única coisa que eu vou te pedir em retribuição é você, se você ainda não for inscrito no canal, vai lá, aperta esse botãozinho aí de inscrever-se, dá aquela força para mim, né? Dá aquele voto de confiança, se inscreva no canal, tenho certeza absoluta que meus conteúdos vão te ajudar a investir melhor, a tomar boas decisões de investimento. E também deixa seu like, eu sei que você vai gostar desse conteúdo aqui. Se você não gostar, chega lá no final, dá o dislike, tira o like, mas já deixa o seu like aqui, deixa seu voto de confiança, porque eu vou fazer o meu melhor aqui para a gente entregar um bom conteúdo. Bora começar então respondendo a nossa primeira questão. Por que o ouro subiu tanto em 2024? E aqui eu vou te explicar e você vai aproveitar para entender os drives, né? Os gatilhos que fazem o preço do ouro variar. Aqui eu vou falar o que fez o preço do ouro subir em 2024. Vamos lá. Primeiro motivo foram os conflitos geopolíticos. A gente observou conflitos no Oriente Médio, entre Israel e o grupo Hamas, ali na faixa de Gaza, né, ali na região da Palestina. Havia uma preocupação intensa da comunidade internacional de que conflito se espalhasse pelo Líbano, chegasse até Irã, envolvesse os demais países do mundo árabe. Isso poderia acarretar até um choque no petróleo também. Então, havia todo um temor, uma expectativa aí da comunidade internacional. E a gente viu também conflitos lá no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia. Poderia também acabar envolvendo outros países ali do leste europeu. Também tem as tensões entre Taiwan e China, que volta e meia ali acontece alguma coisa e volta à tona notícias de tensões entre China e Taiwan. Então, esses conflitos internacionais, eles levam os investidores a correrem para o ouro, porque o ouro é visto como um ativo refúgio, como um ativo anticrise ou anticíclico. Quando tem tensão, quando tem crise, não só guerra, mas também grandes crises, os investidores correm para o ouro. Para te mostrar isso, para te provar isso, eu vou pedir para o meu editor, coloque esse gráfico aí na tela. E aqui a gente vai colocar, né, uma análise aqui desde Bretton Woods, mas eu vou me ater aos pontos principais. Olha só, a gente teve ali no final da década de 70, ali 79, o choque do petróleo, né, bastante inflação, fez com que o preço do ouro subisse bastante. Agora, mais recente, 2008, tivemos, né, a crise do subprime, a financial crisis ali. 2008, vimos o preço do ouro explodindo, subindo bastante ali depois de 2008, 2019 até 2010. E agora, na crise do coronavírus, na pandemia, a gente viu de novo o ouro subindo bastante, o que mostra que quando há essas tensões, não só crises, né, tensões geopolíticas, mas crises econômicas também, né, conflitos e crises econômicas, os investidores correm para o ouro e faz com que o preço do ouro se valorize. Depois, um segundo motivo é que lá nos Estados Unidos e Europa, a gente viu em 2024 o início de um ciclo de queda de juros. Veja só, o investidor está olhando para os juros pagos lá nos Estados Unidos. Está falando, olha, o governo americano vai começar a reduzir os juros.
Por que eu vou ficar, então, investindo em títulos do governo se eles vão pagar menos juros? Vou colocar um pouquinho em ouro, vou investir em ouro. Porque o investidor sempre faz essa comparação, porque o ouro não produz riqueza, não gera riqueza por si só, também não paga juros, né? Diferente de uma ação, diferente de um título de renda fixa que paga juros ou que paga dividendo. Não, o ouro não produz nada, ele é reserva de valor. E aí o investidor, nesses momentos que os juros da renda fixa lá fora estão caindo bastante, e aí sempre é como referência os Estados Unidos. A gente vê o investidor migrando para o ouro. O contrário também é verdadeiro. Se a gente vê um cenário em que os juros estão subindo bastante, você vai ver o preço do ouro caindo. E para te mostrar isso, eu vou pedir para o meu editor agora, coloque essa imagem aqui na tela, né, que mostra o preço do ouro versus os juros dos bonds, dos Treasury bonds, que são os títulos do governo americano de 10 anos, pagos lá nos Estados Unidos. A gente vê que na linha verde é o preço do ouro e na linha azul dos títulos americanos, juros, né, dos títulos americanos. Quando a gente percebe ali, vamos colocar aqui para o finalzinho, né, 2019 até 2020, vimos caindo os juros, né, um estímulo monetário ali de queda de juros, principalmente naquela época da pandemia, em que o governo americano queria estimular o consumo das famílias, porque estava todo mundo em casa naquele momento, a gente viu que os juros caíram e o preço do ouro subindo. Então, existe uma relação inversa. A mesma coisa, né, a gente pode pensar num cenário contrário. Se os juros estiverem subindo, a gente pode ver o preço do ouro caindo. Talvez você pode estar pensando, Gabriel, mas calma aí, a Selic aqui está subindo, né? Como é que você está falando em juros caindo? Aqui está subindo muito os juros. Mas o Brasil está na contramão do mundo. Porque lá fora, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, a economia estava bombando, as bolsas foram muito bem, e agora estavam com juros altos e eles estão começando a cortar os juros. Então, é início de um ciclo de queda, de afrouxamento monetário lá nos Estados Unidos e na Europa também. Então, a gente viu esse movimento em 2024 e esse foi um dos drives também que fez com que o preço do ouro subisse bastante em 2024. Por fim não, ainda, né, o terceiro motivo, compra pelos bancos centrais, né, reserva pelos bancos centrais, principalmente aqui na Ásia, China e Índia. Eu quero te mostrar aqui, tem notícias, né, bancos centrais compram 1/5 de ouro do mundo e querem aumentar a aposta. 2023 a 2024, de outubro de 2023 até outubro de 2024, a China aumentou em 28,9% as suas reservas, depois a Índia aumentou em 45,5% as suas reservas em ouro. Né? Eu pedi meu editor, coloca essa imagem aí das reservas de ouro do Banco Popular da China em toneladas. Veja só que 2023 vem aumentando quadrimestre a quadrimestre, 2024 subiu também bastante, agora as reservas do Banco Central da Índia em toneladas, 2024 aumentou. E o que, né, demonstra isso? Demonstra que esses bancos centrais ao redor do mundo, e aqui especificamente eu trouxe como exemplo China e Índia, que são os mais evidentes, eles estão preocupados em ter reserva em dólar. Falando, não, esse cara lá nos Estados Unidos começa a fazer política de emissão monetária lá desenfreada, gera inflação por lá e as minhas reservas aqui perdem valor. Então eu tenho uma quantidade de dólar aqui, lá está tendo inflação, então o meu dólar naturalmente está corroendo. E o ouro é visto como um ativo deflacionário, porque você não tem como emitir mais ouro. Né? Você tem uma quantidade de ouro limitada no mundo, até mesmo da sua condição de exploração do ouro. Então, não se imprime ouro diferente do dólar. E aqui também tem a questão estratégica, né? Esses bancos centrais, esses governos não querem ficar na mão dos Estados Unidos, que já usou o dólar até para sancionar países como Rússia. A gente viu, né, nesse conflito com a Ucrânia, os Estados Unidos usando o sistema de pagamentos internacional, sancionando, inclusive através de algumas estratégias ali usando o dólar. A gente tem isso daí, inclusive, quando há uma queda nos juros ou uma alta nos juros, mexe também com as reservas, com o preço das reservas dos bancos centrais, desses bancos centrais, porque eles investem em Treasury bonds, em títulos do governo americano. Então, se você vê que os Estados Unidos estão aumentando os juros lá, os títulos lá são pré-fixados, eles têm uma marcação a mercado para baixo. Então, eles podem ter um cenário de inflação e de alta de juros em que eles estão perdendo o poder da moeda e ainda os investimentos em títulos do governo americano estão, né, tendo um valor de face, ali, o seu PU reduzindo. Então, os bancos centrais eles estão querendo diminuir a sua exposição ao dólar justamente para não ficar correndo esse risco, não ficar na mão dos americanos. Então, esse é um grande ponto. E, por fim, aqui agora sim, por fim, a gente tem um outro ponto que é importante, que é a expansão da base monetária dos Estados Unidos e do ouro. Lá se imprimiu muito moeda, principalmente após a crise do subprime. Então, vou colocar também essa imagem. Coloca essa imagem
mais uma vez aqui, meu editor, mais uma vez não, essa imagem aqui vai ser a primeira vez, né? Coloque mais uma imagem, que é essa imagem aqui que compara a expansão da base monetária, ou seja, lá nos Estados Unidos imprimindo moeda, imprimindo dólar, e o preço do ouro subindo, mostrando uma correlação positiva entre eles. Lá nos Estados Unidos estão imprimindo moeda e o preço do dólar está subindo. O investidor olha, peraí, esse cara que está imprimindo moeda vai gerar inflação, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, tiveram que subir os juros por lá, a inflação subindo, estando alta, o preço do ouro valoriza também, porque o investidor quer, não, eu quero ficar em um ativo que seja deflacionário, que não seja corroído seu poder de compra pela inflação. E o ouro serve muito para essa finalidade. Então, esses foram os 4 motivos que fizeram o ouro subir bastante em 2024, principalmente em 2024, mas também nos anos anteriores, de ver aqui na expansão da base monetária, que essa expansão começou já, né, bastante tempo atrás, que o governo americano vem aumentando o ritmo de expansão da sua base monetária. Bora partir então para a nossa segunda questão, que é: qual é a função do ouro na sua carteira? Veja só, você vai colocar ouro no seu portfólio de ativos, na sua carteira de investimentos, não é porque o ouro vai bombar e você vai arrebentar de ganhar dinheiro, ter rentabilidade, vai ficar rico investindo em ouro. A ideia não é essa. A ideia do ouro é diversificar a sua carteira, é trazer uma correlação negativa com os outros ativos. E aí, Gabriel, explica o que é isso. É o seguinte, em momentos de crises, de grandes tensões, de conflitos, né, de inflação em alta, você vai ver sua carteira perdendo valor, né, com uma rentabilidade muito ruim. E o ouro vai servir como um anteparo, porque ele é anticíclico. Então você vai ver o ouro protegendo a sua carteira para não cair muito, reduzindo então a volatilidade da carteira. Ele vai funcionar como uma espécie de hedge, de redução realmente de risco de volatilidade. Então o ouro, é muito provável que você veja ele num movimento de bull market, num movimento de crescimento da renda variável, é possível que você veja ele até atrapalhando um pouco a performance da sua carteira, trazendo uma rentabilidade negativa. Mas num movimento de bear market, ou seja, de mercado em queda, você vai ver ali o ouro servindo como um anteparo para a sua carteira, para não cair tanto. Isso vai reduzir a volatilidade da carteira e vai fazer com que você recupere mais rapidamente depois, quando o mercado voltar ao normal. Então ele serve como redutor de volatilidade, serve como um hedge para a sua carteira, proteção, para proteger de crises e conflitos e para proteger também, né, contra a inflação. A gente entende que uma quantidade razoável de ouro, seja até em torno de 5%, para investidores que querem se expor muito, não deve passar de 10% do total do seu portfólio, para trazer uma certa descorrelação, uma certa proteção para a volatilidade da sua carteira, para o risco da sua carteira. Agora que você já entendeu o que faz o preço do ouro subir ou cair, quais foram, né, os drivers que movimentaram o preço do ouro em 2024, e também qual o papel desse ativo financeiro no seu portfólio, na sua carteira de investimentos, vamos falar agora da nossa terceira questão, que é como investir em ouro, as formas que você pode se expor ao ouro. Primeira forma, e é aquela que vem de início na nossa cabeça, quando a gente pensa que é investir no ouro físico, é comprar aquelas barrinhas de ouro, aqueles lingotes de ouro. Tem algumas empresas especializadas nesse câmbio, tem a Par Metal, tem a Ouro Minas. Eu sei que através do Banco do Brasil você também consegue comprar ouro físico, inclusive pode deixar armazenado lá mesmo. Mas veja só, se você comprar ouro físico, tem uma vantagem de você sair fora do sistema financeiro, você pode enterrar no quintal da sua casa, da sua fazenda, da sua chácara, guardar no cofre. Mas, por outro lado, tem a questão da segurança. Se descobrirem que você tem esse ouro guardado, escondido em algum lugar, você pode correr sérios problemas, né? Sérios riscos aí. Tem o custo de armazenagem, custo, né, de custódia, o custo de transporte, e acaba, para mim, sendo uma forma inviável. Não acho muito interessante isso. E também aqui, dentro do conteúdo, a ideia é o ouro como um ativo financeiro dentro da sua carteira, com uma função específica dentro da sua carteira, que é trazer proteção, trazer hedge, reduzir a volatilidade. Então, o lingote de ouro, a barrinha de ouro não vai servir muito para essa finalidade. Depois a gente tem uma outra forma, que é através de ETFs internacionais. E aí nós temos 2 ETFs internacionais, que um é o GLD e o outro é o IAU, que fazem esses gestores desses ETFs. ETFs é um fundo, né, aberto, em que os gestores compram ouro, deixam armazenado em bancos, né? O GLD deixa no Banco de Londres e o IAU em alguns bancos espalhados pelo mundo, e tem, né, a emissão da cota lastreada por ouro. Então as cotas que são negociadas estão todas lastreadas pelo ouro físico.
que estão guardados em cofres ao redor do mundo. Para você fazer esses investimentos no GLD ou no IAU, você precisa de uma conta internacional. Isso é super simples hoje. Você pode investir através da Avenue, da Interactive Brokers, da conta global da XP, da conta global do BTG, né, global ou internacional. Tem outras corretoras boas também, Interactive Brokers, Charles Schwab, enfim, tem várias corretoras aí que você pode fazer isso. Você manda o dinheiro, vai ter a desvantagem de você ter que fazer o câmbio, tem o spread de câmbio, tem o custo da remessa, tem o IOF, mas isso acontece uma vez só na cabeça. E esses ETFs lá no exterior, né, esses internacionais, ele tem uma taxa de administração menor quando comparado com o ETF aqui no Brasil. Você investir no ETF aqui no Brasil, que eu já vou te explicar também. Então, vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou comparar aqui, estou no site etf.com, vou comparar o GLD com o IAU. E a primeira coisa que chama atenção aqui é a diferença na taxa de administração, que o GLD é 0,40% ao ano e o IAU é 0,25%. Então, o IAU é mais interessante porque ele é mais barato. Se eu comparar aqui o histórico de preço, você vai ver que o IAU e o GLD estão praticamente um sobre o outro. Se eu colocar nesse formato de visualização, você vai ver que o IAU vai estar ganhando na maior parte do tempo. Veja só que tem um troféuzinho ao lado, então eu estou comparando um com o outro. Quem está com o troféuzinho é porque teve um resultado melhor, e é justamente porque ele cobra menos taxa de administração, aquele 0,25 em relação ao 0,40. Por isso ele tem um retorno maior no longo prazo. E a importância de você cuidar, né, de investir em ativos que têm custos menores. Então, a segunda forma, e a forma mais interessante, que eu mais gosto, é comprar ETFs no exterior e você já está dolarizado. E aí você está exposto aqui ao câmbio, seu dinheiro já está em dólar, e a variação do ouro. A outra forma de você investir é através do Gold 11 aqui na sua corretora no Brasil, aqui na XP, BTG, sei lá qual é a sua corretora. Você pode ir lá no seu home broker, dar a ordem, né? GLD não, o Gold 11. O Gold 11, ele vai pegar e vai comprar cotas do IAU. Então, o Gold 11 nada mais é do que um ETF aqui no Brasil que compra cotas de outro ETF, que é o IAU. E aí ele tem uma taxa maior de administração, porque ele tem que pagar a taxa do IAU mais a taxa aqui no Brasil, a gestora aqui no Brasil inclui essa taxa, e a taxa vai para 0,55. Ah, Gabriel, mas aqui eu não tenho aquele trabalho, né? Não tenho aquele custo com remessa, não tenho custo com IOF, não tenho custo de fazer o câmbio. Só que você vai pagar 0,55 ao ano. Então, todo ano você vai estar pagando, não é todo ano, né? Na verdade, é todo mês ali você está pagando pro rata o período, né? Todo dia ali está sendo descontada essa taxa de administração e você está pagando a mais sempre, né? Então, se você considerar que investir no exterior, você vai ter um pagamento, vai ter esses custos uma vez só na cabeça, pensando no longo prazo é melhor investir no exterior. Mas aqui tem a vantagem de, né, a questão tributária é muito mais simples, né? Já está aqui dentro do Brasil, é mais fácil, é mais cômodo, é mais tranquilo investir pelo ETF aqui no Brasil, no Gold 11. Então, nós temos essa alternativa do ouro físico, do ETF no exterior, né, o GLD ou IAU. Nós temos, como outra alternativa, o ETF aqui no Brasil, o Gold 11. E a gente tem outra alternativa também, que são os fundos de investimento que se expõem ao ouro. E aqui você precisa ter um certo cuidado, porque esses fundos de investimentos, eles têm também títulos públicos na carteira, vários deles não têm exposição ao câmbio, então você está sofrendo só a variação do ouro, você não está ganhando quando o dólar sobe, pega ali só a rentabilidade mesmo, a variação do ouro. Eu comparei aqui no comparador de ativos, 3 fundos, né? Itaú Index Gold, Multimercado, BTG Pactual Referência, é o que tem menor taxa de administração, o Trend Ouro é fundo multimercado. Veja só também que eles estão ali, eles seguem muito próximos um ao outro. Se eu colocasse aqui na comparação, né, o GLD ou o IAU, você ia ver uma diferença bem grande, que é justamente o impacto do câmbio, que lá é dolarizado. Na verdade, aqui a diferença ia ser grande se eu colocasse o Gold 11, porque o Gold 11 também reflete essa variação do câmbio. E quando a gente compara eles, justamente o BTG Pactual Referência, ouro, ele está trazendo um resultado mais interessante, justamente porque ele tem uma taxa de administração, na boa parte do tempo ele está trazendo uma taxa um retorno mais interessante, porque ele tem uma taxa de administração
menor. Então, essas são as formas. E tem mais uma forma também. Tem mais uma forma aqui que eu não posso esquecer, que é através dos contratos futuros da B3, que é OZ1D, OZ2D e OZ3D, que você vai se expor, né? Você vai comprar um contrato futuro na BMF, que é lastreado por ouro, mas aí tem as quantidades. O OZ1D você vai comprar 250 gramas, então você vai ver o preço dele, vai ter que multiplicar por 250 e vai ver o valor que vai dar. Então, é um contrato grande. Aí, se você quiser partir para 10 gramas de ouro, em vez de 250, é o OZ2D, e o OZ3D que é 0,225 gramas de ouro, um contrato bem menor. Você precisa ver se a sua corretora permite você fazer a compra desses contratos futuros pelo home broker. Se não permitir, você vai ter que ligar lá na mesa e pedir para operar para você. Essa é uma forma também interessante, né? Os contratos não têm prazo de validade. O contrato OZ1D, você pode liquidar ele financeiramente, como todos os outros, que é ND mais um, mas você tem o lastro também físico, dá para você até tirar da sua barrinha lá em ouro físico, mas ele é um pouco mais complicado. Talvez você tenha que ligar na corretora, talvez tenha menos liquidez, né? Certamente tem menos liquidez que você comprar um ETF. Então é um pouco mais chato, mais difícil, talvez seja mais interessante para algum investidor que gosta de se expor a esse tipo de contrato ou tem um pouco mais de experiência. Então eu quero falar aqui para você, perguntar para você, qual dessas formas você prefere comprar ouro, colocar ouro na sua carteira? Qual é a forma de investir que faz mais sentido para você? Me fala aqui nos comentários, vamos trocar ideia, que eu quero saber qual é a forma, se é ETF aqui no Brasil, se é ETF no exterior, se é através de fundos, se é lingote de ouro, ouro físico, se é contrato na BMF, me fala aí, bora bater um papo. Agora que você já entendeu como você pode se expor a esse ativo, né, esse metal precioso, como você pode colocar ele na sua carteira, a gente precisa responder a nossa quarta questão. Será que ainda vale a pena investir em ouro, pensando agora para 2025, um pouco mais para frente? Será que ainda dá tempo, tendo em vista que já subiu bastante nos anos anteriores, especialmente aqui em 2024? Bom, vamos analisar bem brevemente aqui o cenário. Sobre conflitos internacionais, sobre os conflitos geopolíticos. Lá no Oriente Médio continuam as tensões, lá no leste europeu também continua conflito, Taiwan e China de vez em quando se estranham ali, então tensões ao redor do mundo tem bastante. Ciclo de corte de juros lá nos Estados Unidos. Ano passado chegamos num patamar lá nos Estados Unidos, num patamar histórico elevadíssimo de 5,5% de juros anuais, já baixou para 4,5%, então o ciclo de queda já começou, e ainda tem bastante a reduzir. Historicamente, ainda está num juros bem elevado. Grande questão aqui é que o ritmo pode ser mais lento do que se gostaria, né? Do que os investidores gostariam. Isso pode atrapalhar um pouco o preço do ouro. Agora, se voltar a cair num ritmo mais rápido, isso pode ser muito favorável ainda ao preço do ouro. O fato é que nós estamos num movimento de ciclo de queda, que é favorável para o ouro. Outro ponto também, sobre a continuidade das compras de ouro pelos bancos centrais, de aumento das reservas monetárias dos bancos centrais, especialmente aqui em Índia, China. Já há declarações, pode dar uma busca aí no Google, que esses banqueiros internacionais, os governos de lá, sempre, né, dizendo que tem interesse em aumentar a exposição em ouro para reduzir a exposição em dólar. Eles querem sair aí desse risco americano, não querem ficar na mão dos Estados Unidos totalmente. E se você pensar em uma visão de carteira, com o ouro tendo uma função específica dentro do seu portfólio, pode fazer sentido. Mas para fazer sentido, preciso entender bem os seus objetivos, conhecer bem o teu perfil, a tua tolerância ao risco, para dosar e calibrar da forma correta, não só o ouro, mas também os outros ativos. Ações, renda fixa pré-fixada, indexada à inflação, renda fixa pós-fixada, ativos de liquidez imediata, ativos que vão até o vencimento, títulos públicos, títulos de emissão privada, de emissão bancária, bom, multimercados, fundos, enfim, né, fundos imobiliários, ativos alternativos. A gente tem uma gama de ativos que a gente constrói um portfólio. E aqui na Meu Patrimônio a gente tem um time dedicado para isso, um comitê de especialistas em renda fixa, renda variável, ações, multimercados e ações do exterior, fundos imobiliários. Enfim, a gente tem um comitê que vai te ajudar, que vai agregar, que vai entender você, os seus objetivos, a sua tolerância, e vai fazer uma gestão junto com você, alinhada aos seus objetivos, alinhada aos seus propósitos, sem conflito de interesse, porque a gente aqui não é remunerado por corretora nenhuma, por banco nenhum. A gente é remunerado apenas pelo investidor. Então, há total transparência na forma como nós somos remunerados.
Nós não ganhamos comissão. Diferente do assessor de investimento que é remunerado por comissão, diferente do gerente do banco que está querendo bater meta e te oferecendo ali um produto, uma previdência, né, uma capitalização que não tem absolutamente nada a ver com os seus objetivos. Nós aqui trabalhamos de forma totalmente diferente, de forma alinhada com os seus objetivos, com os seus valores e de forma transparente. Você pode escolher a instituição que você quer ser atendido, tanto aqui no Brasil, nas grandes corretoras aqui no Brasil, XP, BTG, ou dentro de bancos, lá fora também, o BS Pactual, Morgan Stanley, enfim, a gente tem uma gama de instituições, de bancos, grandes corretoras que a gente pode atender você e trazer o melhor para você, para os seus objetivos, trazendo um legado de ganho patrimonial para você e para sua família. Então, eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo para você agendar uma reunião comigo ou com o nosso time para falar um pouco sobre a sua carteira, fazer uma avaliação totalmente gratuita, sem compromisso. Se você achar que faz sentido, aí a gente prossegue, a gente inicia um trabalho de consultoria de investimentos junto contigo. Beleza? Então, vai lá, agenda a reunião e também quero saber aqui se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você. Fez sentido para você? Gostou do vídeo? Quero saber a forma como você vai investir em ouro e quero deixar aqui um grande abraço. Até o próximo vídeo e vambora!